Pronto. Gente, eu fiquei de indicar livros para vocês. Claro que eu tenho que puxar a sardinha, né, para o meu lado. E aí eu vou indicar para vocês, ó, o meu livro, Ação Psicopedagógica na Instituição Escolar Inclusiva, tá? Eu sou organizadora, tenho 2 artigos e aqui outras colegas, todas psicopedagogas e neuropsicopedagogas, certo? Esse livro compra comigo, não está em nenhuma plataforma. O outro meu livro, esse aqui também é meu, Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva, Possibilidades a partir do olhar docente, a segunda edição, graças a Deus, também é meu, tá certo? Esse livro aqui, ele tá totalmente completo, ele fala sobre leis, sobre família, sobre escola, sobre a inclusão no geral, adaptação, BNCC. Então, é um livro completo para capacitação de professor, tá? Um livro que eu gostei bastante, O que é Neurodiversidade, tá? Do Tiago Abreu. Esse livro é muito bom, porque ele explica o que é neurodiversidade, um assunto que está em alta e um assunto que ainda gera polêmica, tá? Porque até a questão da homossexualidade está dentro da neurodiversidade, por isso que eu disse que gera polêmica, tá certo? E aí aqui você vai tirar suas dúvidas. Não sei se vocês conhecem o professor Júnior Batalha. João, é porque na verdade ele é João Batalha Júnior, né? E aí, que é o Frade, nosso professor da Plus também, tá? Afetividade e aprendizagem. A importância do afeto sob o olhar psicopedagógico. Esse livro eu ainda não terminei de ler, só comecei, porque ele lançou agora, gente, esse mês, agora na Bienal, tá? E aí é da mesma editora que lançou o meu segundo livro. E aí eu tô ainda, né, na apreciação. Mas, gente, o livro é lindo, certo? Fisicamente falando, ele é lindo. Boto, meu amor, boto no grupo. Tá? E assim, eu tô gostando, viu, gente? Eu só ainda não terminei de ler, por isso que eu ainda não falo muita coisa sobre ele, tá? Super recomendo, e se vocês quiserem também, eu posso ver com o Júnior, viu? Para vender para vocês. E aí eu posso fazer essa mediação, gente, não cobro nada, viu? Nem se preocupe. Escola Inclusiva, esse livro aqui é antigo, gente. Pensa num livrozinho antigo que eu amo. Gente, esse livro aqui, certo? 2002, tá? Ele vem falando justamente sobre inclusão, vem falando sobre algumas deficiências, traz ainda o termo doença mental, para você ter ideia, né? Só que, claro, que ele já está na edição renovada, porque o meu é antigo. E, gente, não tem como deixar de ler esse livro. Plasticidade Cerebral e Aprendizagem. Abordagem multidisciplinar. Gente, esse livro, eu mandei em PDF para vocês, viu? Mandei em PDF. Ele fala sobre o papel da família, distúrbio do sono, mutismo seletivo, gente. A gente não encontra muito livro que fale sobre mutismo seletivo, dispraxias, que muitas pessoas acham que dispraxia é só da fala, não é. Dislexia, autismo, enfim. Eu gosto muito, tá? Esse livro aqui é show de bola. Melhor do que esse, gente, só o meu próximo, tá? Então, acabei de puxar meu livro. Então, eu gosto bastante. E, gente, eu sou ciumenta com livro, tá? Não sei se dá para vocês perceberem que os meus livros são emplastificados, ó. Tá? Eu tenho o maior cuidado com os meus livros. Então, assim, essa é a minha dica da vez, tá? E aí eu repito, quem quiser comprar o meu livro do Batalha, fala comigo, que eu vejo com Batalha uma possibilidade da gente deixar lá na Plus para vocês, viu? E aí vamos aqui agora. Agora vamos ver diferenças entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Gente, a dificuldade de aprendizagem é um termo genérico para descrever a defasagem de aprendizado na aquisição de uma ou de mais competências, vai ser uma causa evidente. Ou seja, não é por doença e não é por transtorno. Em compensação, os transtornos de aprendizagem referem-se a problemas relacionados a deficiências sensoriais e intelectuais que dificultam o processo de aprendizagem. Gente, para que nós possamos descartar, tá? Para que nós possamos pensar em dificuldade de aprendizagem, assim como para um médico
de acordo com o DSM-5, de acordo com as leis, tá certo? De acordo com o CID, que agora nós estamos no CID 11. Para que uma criança seja diagnosticada com transtorno, gente, é preciso que esse diagnóstico, que essas características sejam percebidas por mais ou menos 6 meses, certo? E é preciso que seja descartado qualquer tipo de doença, tá? Então, antes da criança receber um laudo de autismo, é feita toda uma investigação para saber se ela não tem um problema mental, tá? Uma dificuldade mental, um retardo mental. Vixe, Samira, um retardo mental? Gente, existe, tá? Ainda existe. Existe o intelectual e o mental, tá? Vou aqui explicar de forma bem clara. Um retardo mental, gente, quem literalmente é louco. Existem pessoas loucas, tá? Existem. Então, essas pessoas, elas não têm um transtorno, ela tem uma doença, tá certo? O transtorno não, já é diferente. Aí já vem a deficiência intelectual, tá? Então é diferente. Por isso os termos também são diferentes. E o que vai diferenciar a dificuldade de aprendizagem com o transtorno é que os problemas que ocasionam essa dificuldade têm origens externas ao indivíduo, destacando se ficou separado. É para ser junto com o hífen. Destacando-se problemas socioculturais ou pedagógicos. Exatamente, pessoal. Se eu não vejo nada biológico, se eu não percebo nada físico, então eu vou começar a suspeitar do emocional, tá? Primeiro eu preciso tentar perceber algo físico ou algo biológico, para depois eu pensar no emocional, tá certo? Quando as dificuldades de aprendizado são persistentes e acompanham o histórico da criança por muito tempo, sem motivo evidente, e em várias áreas do conhecimento, muito provavelmente é que esta tenha um transtorno de aprendizagem, onde existe um comprometimento de ordem neurológica, que por sua vez ocasiona uma dificuldade no desenvolvimento sensorial e intelectual da criança. Pois é, gente. Se a criança está apresentando uma dificuldade emocional, ela vai apresentar uma dificuldade intelectual, certo? Não quer dizer que ela tenha transtorno, não quer dizer que essa criança tenha alguma coisa biológica, mas ela vai apresentar. O emocional vai justamente bater nessa parte de aprendizagem, certo? Não tem como a gente estar emocionalmente instável e conseguir aprender da forma adequada. Não dá. O nosso emocional precisa estar em dia. Que eu coloquei um quadrinho que eu peguei na internet com a diferença de transtorno e aprendizagem. A dificuldade, ou de dificuldade e transtorno, perdão. A dificuldade é um grupo heterogêneo de defasagens abrangentes referentes ao processo de aprendizagem, envolvendo dificuldades sem assimilar e acompanhar os seus conteúdos. Já o transtorno é um grupo de defasagens específicas e pontuais. Então, veja, a dificuldade é abrangente e o transtorno é pontual. E é uma disfunção neurológica de assimilação de conteúdo como escrita, leitura, capacidade da matemática. Justamente, dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH, tá certo? Agora vamos falar especificamente da dificuldade de aprendizagem. Geralmente, a dificuldade de aprendizagem é causada por algum acontecimento ou alguma situação que foi frustrante, como pode ser a mudança de escola, a troca de professor, a chegada de um irmão, óbito de uma família, de um familiar próximo, desentendimentos familiares, separação dos pais e qualquer outro motivo que possam influenciar de forma negativa essa criança. Gente, na dificuldade, né, como nós vimos, o que causa essa dificuldade é algo externo à criança, é algo externo ao corpo da criança. Então, vai ser algo que social, vai ser algo ambiental, tá? Nós sabemos que toda mudança gera expectativas.
Alguém quer falar? Gente, eu não tô escu é, Carla, você deu, meu amor, você quer falar? Não, meu amor, tudo bem, viu? É porque eu achei que você quisesse falar, tá? Então, gente, a dificuldade ela vai ser externa ao corpo da criança, tá? Toda mudança, toda mudança gera expectativa. Toda expectativa gera ansiedade. Só que nós temos ansiedade boa e ansiedade ruim. A ansiedade boa é justamente aquela que a gente fica super empolgado, que a gente fica pensando em como vai ser aquele momento. Como, por exemplo, a mudança de sala. Gente, eu lembro demais quando eu saí do Fundamental 1 e fui para o Fundamental 2, que hoje nós chamamos anos iniciais e anos finais. Na minha época só existia até a oitava série, tá, gente? E é, o Fundamental 1, que era na época, né? Era de manhã e o Fundamental 2 à tarde. E, gente, pasmem, mas eu ia usar calça comprida. Eu ia parar de usar shortinho e eu ia usar calça comprida. Vocês têm ideia do que era aquilo para mim? Na minha cabeça, gente, eu tava virando gente grande. Gente, eu não dormi. A véspera de começar as aulas, eu não dormi, porque eu estava ansiosa para vestir a minha calça. Vocês têm ideia do que é vestir calça comprida? Sabe? E eu estudar à tarde. Então, gente, vocês acham que eu não estava ansiosa? Tava. Mas essa ansiedade não me causou algo ruim. Pelo contrário, a ansiedade me deixou mais empolgada, com mais vontade de ir à escola, com mais vontade de vestir minha farda nova, sabe? Então, essa ansiedade é gostosa, ela é boa, faz bem pra gente. Agora, a ansiedade ruim é aquela que paralisa. É aquela que eu vou sentir palpitação, eu vou me tremer, eu vou suar frio. Essas características mudam de pessoa para pessoa. Mas normalmente você sua frio, você, sabe? Você fica como se estivesse passando. Você passa mal, né? Como se tivesse, não, você passa mal. Aí você paralisa. Você não consegue ir adiante, você não consegue enfrentar a situação. Você chora, se desespera e por aí vai. Então, gente, nós precisamos criar uma rotina com os nossos alunos, com os nossos filhos. Nós precisamos preparar as nossas crianças para o que elas vão receber. Se essa criança está saindo do infantil e está indo para o fundamental, nós precisamos preparar. Na última etapa da escola, nós já precisamos trabalhar os nossos alunos de forma bem discreta para essa ruptura, para essa mudança, tá? Da mesma forma, é do Fundo 1 para o Fundo 2, anos iniciais e anos finais. E essa que tem que ser mesmo. Por quê? Porque do fundamental da alfabetização para o fundamental, continua sendo uma professora só, que é a pedagoga ou pedagogo. E a criança vai ser alfabetizada. Samira, mas o infantil já prepara para a alfabetização. Eu sei, mas eu estou falando de forma bem técnica, né? No primeiro ano é que ela vai ser literalmente alfabetizada. Aí vamos lá. Do Fundo 1 para o Fundo 2, a criança vai deixar de se relacionar com um professor para se relacionar com vários. Ela vai ter um professor para cada disciplina. Ela não vai ter mais aquele tempo para escrever a agenda. Ela vai ter que ser rápida, ela vai ter que ser dinâmica, certo? Então, ó, a mudança é muito mais radical do que para o infantil, para o fundamental. Então, a criança precisa ser preparada. E ela precisa ser preparada de forma positiva. Gente, aí eu sempre falo para os meus alunos, principalmente que vai chegar no final do ano, deixa eu botar aqui. Exatamente, Cleide. E, gente, nós precisamos preparar os nossos alunos de forma positiva. Tem professor que fala o seguinte: bora copiar a agenda. Tá pensando que ano que vem tu vai ter essa folga? Vai ter essa folga, não, viu? Ó, é um professor para cada matéria. Aí, ó, tu vai ter que se virar para copiar a agenda. Então, ó, bora, acelera. Gente, você já está passando para o aluno que ter um professor para cada matéria é algo negativo. Você já está mostrando para ele que a agilidade não vai ser algo bom, vai ser algo ruim. Que a mudança não vai ser algo bom, vai ser algo ruim. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado com a nossa fala. Pode dizer, Aline.
Exatamente. Exatamente, Aline. E nós da gestão precisamos estar atentos aos professores, além dos alunos, aos professores, justamente por esses detalhezinhos. Mas são detalhezinhos que fazem uma diferença tão grande. Uma fala, uma fala muda a pessoa. Eu vou contar aqui um caso. Uma mãe veio relatar que a criança ouviu uma vez só de um colega que ele era pequeno. Uma vez só. Aí esse menino chegou em casa e o pai dele é bem grande, fortão, e a mãe é pequenininha. E ele é pequenininho. E aí, gente, mamãe, por que eu sou pequeno? Por que eu não sou grande igual o papai? Por que os meus colegas são grandes e eu não sou? Gente, uma fala que a criança recebeu de outra criança. Aí foram tirar umas fotos. O que a professora fez? Ei, fulano, vem pra frente que tu é menor. Alimentou o que a criança estava sentindo. A professora fez por maldade? De forma alguma, mas fomentou uma coisa que estava no coração da criança. Foi alimentado por outra criança e ela, ó, aliás, foi colocado por uma criança e ela alimentou. Gente, pasme, mas essa criança todos os dias pedia para a mãe medir, sabe? E ela dizia: mamãe, eu cresci? Mamãe, eu cresci? Ela ficava medindo, riscando a parede para saber se cresceu. E aí, gente, aparentemente é algo tão bobo, né? Mas para a criança fez toda uma diferença. E ele se sentia inferior porque ele era homem, o pai dele grandão, e ele era menor que as meninas da sala. Olha aí, gente, como criança percebe as coisas. Sem ninguém falar nada, a criança percebeu que o pai é grande e a mãe era pequena. Porque de fato são. A mãe era baixinha, pequenininha, e o pai era alto e forte. Tá? Ele é policial, né? E ele faz academia, então ele realmente é forte. E aí, o que foi que ele fez? Na cabeça dele, o que, que ele pensou? Mulher pode ser pequena, mas o homem tem que ser grande. Porque, gente, os nossos pais são os nossos exemplos. Aí ele foi para a sala de aula. Quando ele recebeu do coleguinha que ele era pequeno, ele percebeu as crianças. E ele percebeu que as meninas eram maiores que ele. Isso não poderia acontecer, porque a mãe é pequena, então para ele as mulheres deveriam ser pequenas. O pai era grande, para ele os homens deveriam ser grandes. Gente, criança é inteligente. Criança tem um raciocínio lógico que às vezes nós não pegamos e eles pegam, sabe? E aí ele ficou com aquela. Gente, difícil, viu? Tirar isso da cabeça da criança. E não foi tirado totalmente, não, viu? A gente foi trabalhar a criança para dizer que ele ia crescer, que o pai dele, na idade dele, também era pequeno, que o pai dele só foi ficar forte depois de adulto, e que não sei o quê. Então, gente, está sendo um trabalhinho de formiguinha. Está sendo um trabalhinho de formiguinha trabalhar aquela criança e mostrar que ela está bem, que ela está dentro dos parâmetros. O médico, gente, foi preciso levar a criança ao médico, o médico fazer aquela curva e mostrar que ele estava dentro da curva, que ele estava no limite, que estava tudo ok com ele, mas mesmo assim ele ainda continua com esse sentimento, sabe? Então, mais uma vez eu reforço que nós precisamos tomar cuidado com as nossas posturas, com as nossas falas, porque às vezes elas não têm a intenção de machucar e acaba, ó, tendo um efeito um pouco negativo, tá? E aí, falando a questão da dificuldade. Gente, a rotina, nós precisamos bastante de rotina. Por quê? A rotina faz parte da nossa aprendizagem. Quando nós estamos com tudo organizadinho, a nossa mente também fica organizadinha. Pode prestar atenção, nós adultos, nós educadores, nós vamos ministrar uma aula e nós não temos nada preparado. Como é que fica a nossa mente? Desarticulada. O aluno faz uma pergunta, a gente não sabe nem o que responder.
mas a gente ministra aquele conteúdo há vários anos, mas nós não nos organizamos. Agora você imagine a criança. Toda criança precisa de rotina, mesmo que de vez em quando você quebre essa rotina, tá? Gente, a criança vai ganhar um irmãozinho. E aí, ela tá super empolgada, porque era o sonho dela ter um irmãozinho. Mas todo mundo fica falando: ei, vai ficar para escanteio. Ei, sabia que agora tua mãe não vai ter atenção só para ti, não, viu? Tua mãe vai ter que dividir a atenção para ti e pro teu irmãozinho. Ei, os brinquedos, aprende a compartilhar, viu? Que a partir de agora tu vai ter que dividir os brinquedos com teu irmão. Gente, a criança vai começar a internalizar que teu irmão é algo ruim. Porque ao invés de multiplicar o amor, ele vai dividir a atenção, ele vai dividir os brinquedos, ele vai dividir o dinheiro, ele vai dividir a roupinha. Dividir, dividir, dividir. As pessoas não chegam para dizer: uau, você vai ter um irmãozinho? Parabéns, agora você vai ter com quem brincar dentro da sua casa, você vai compartilhar os seus brinquedos, você vai ver como vai ser bacana você, junto com o seu irmãozinho, abraçar a sua mamãe, abraçar o seu papai, você assistir filme com o seu irmãozinho e a sua mamãe. Entende, pessoal? Então, as pessoas já estão tão acostumadas com determinados vocabulários, com determinadas falas, e não percebe que essas falas entram no coração da criança, criam raiz, e depois que cria raiz, gente, para a gente tirar tem tanto trabalho e nem sempre a gente consegue. Pode falar, Carla, você levantou a mão? Ah, eu também amo. Carla, eu confesso que a da maternidade eu achei maravilhoso, amei. Eu não sou a favor do presente. Samira, tá? Eu não li em nenhum documento e nada que seja errado. É uma opinião pessoal. Mas por que eu sou contra? Porque a criança precisa viver frustração. E a criança precisa entender que chegou o momento da irmã receber presente. No dia do aniversário da irmã, ela não vai receber presente, quem vai receber é a irmã. E ela precisa ser trabalhada antes da criança nascer, de que a irmãzinha vai receber presente como ela recebeu quando era recém-nascida.
Então, a criança precisa aprender que ela não vai ganhar sempre, que ela vai perder de vez em quando, mas que a perda não traz prejuízo. Agora, isso não quer dizer que de vez em quando ela não possa comprar um presente para a filha, para a mais velha. Olha, você está vendo aqui? Recém-nascida está ganhando, mas você também ganha, olha aqui. Mas não toda visita, sabe? Eu, particularmente, eu não daria para minha filha em toda visita. Eu poderia dar esporadicamente, mas toda não. Por isso, porque eu acho que a criança tem que viver a frustração. E uma das coisas que hoje eu vejo é criança sem sofrer frustração. Gente, na minha época, eu caía, eu rasgava a calça, eu levava bronca, usava mertiolate que ardia mais do que a queda, sabe? Eu não estou dizendo que a criança tem que sofrer, não é isso. Mas é porque hoje a gente tenta tanto amenizar a situação para as nossas crianças que elas estão se tornando adultos sem defesas. E nós precisamos dar defesa para as nossas crianças. Nós precisamos mostrar que ela vai jogar futebol e o time dela vai ganhar ou vai perder, mas que é uma brincadeira. Eu acho que a gente precisa ensinar que alguém vai tirar uma nota mais alta do que a dela, e isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. E por aí vai. Então, nós estamos passando muito a mãozinha na cabeça das nossas crianças e não deixando que elas amadureçam como muitas vezes nós amadurecemos. É claro que eu concordo em muitas coisas novas, como, por exemplo, você explicar para a criança o porquê do não. Gente, eu tinha tanta raiva quando eu era criança de receber não. Por quê? Porque o não na minha família era assim. Por que não? Porque eu quero. Por que não? Porque quem manda aqui sou eu. Mas por quê? Porque o pai sou eu. E, gente, eu tinha tanta raiva dessa resposta, mas era raiva. Era raiva. Porque eu queria apenas uma justificativa. Eu não queria que meu pai mudasse a opinião dele, eu só queria entender o porquê. E até hoje, quando eu recebo o porquê, eu realizo os comandos muito melhor. Então, eu concordo na nova psicologia, e eu falo nova porque ela está sempre se renovando, tá, gente? De que a gente tem que dar essa satisfação para a criança. Eu concordo. Oi, amor, fala. Exatamente, gente. Eu vejo dentro das escolas, e eu tenho certeza que vocês veem também, coisas super absurdas. Por exemplo, tem a mãe, eu conheço uma mãe que a criança, ela diz que a criança só é agitada, mas o médico passou Ritalina. Eu queria saber com a criança que não tem TDAH, que usa Ritalina, mas tudo bem, né? A criança dela é normal, né? Para ela é normal. E aí, na hora que eu digo, mas eu quero conversar. Ah, então dá para conversar, não. E vai tirar a criança da escola porque ela não quer receber reclamação. Eu não chamo para reclamar. Eu chamo para saber como a criança está, para saber se está tomando medicamento direitinho, para saber como é que está em casa. Não quer receber, não quer conversar com a escola, não matricula, sabe? Mas quer que a gente passe a mão na cabeça da criança, vendo que a criança está sofrendo, vendo que as outras crianças não querem brincar com ela, vendo que está tendo um prejuízo acadêmico e um prejuízo social, e a gente tenta ajudar e não consegue. Então, existem outros casos, por exemplo, de pais que chegam e querem que a criança passe por média de um jeito ou de outro. Não interessa, eu não vou pagar outro ano. Olha a aprendizagem da criança apenas como um boleto. Não é. A aprendizagem da criança é mais do que isso. Ah, Samira, mas se reprovar, a criança vai ficar. Ela vai ficar abalada, porque os coleguinhas vão estar na série seguinte e ela ficou. Oi? Ela não se esforçou como os outros coleguinhas, né? Ela não reprovou porque o professor não gostou do rostinho dela, não gostou do penteado. Não foi isso. Tem uma série de motivos para a criança reprovar. Tem uma série de motivos para a criança não passar de ano. Não é simplesmente porque a gente não quer. Então, tudo isso tem que ser analisado.
Claro, a gente tem que pensar na frustração da criança como algo negativo? Tem. Até que ponto aquela criança pode ser passada de ano e a dificuldade que ela enfrentou nesse, ela pode ser suprida? Mas até que ponto essa dificuldade não vai ser suprida e essa criança vai se prejudicar mais ainda? Então, gente, a escolaridade é algo sério, a frustração é algo sério, a educação familiar e pedagógica é algo muito sério, sabe? Então, a gente tem que pensar em todos os lados, no lado do negativo e do positivo sempre. Mas eu sou a favor de que a criança deve viver frustração, sabe? A gente só não deve maltratar as crianças. E, gente, olha só, a dificuldade de aprendizagem está diretamente relacionada com problemas de ordens pedagógica, sociocultural, emocional e até mesmo neurológica. Porém, o transtorno de aprendizagem são oriundos da dificuldade do sistema nervoso central e relacionados a problemas da aquisição e do processamento da informação adquirida dentro do seu meio ambiente. Pois é, gente. Toda dificuldade de aprendizagem, ela tem aquele cunho emocional, tá? Que é aquele cunho social vindo de uma alfabetização deficiente, e a gente só pode pensar em dificuldade de aprendizagem depois da alfabetização. Antes da alfabetização, a gente não pensa em dificuldade nem em transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque é a partir do momento da alfabetização que nós percebemos se está havendo ou não um déficit, um transtorno. Mas, Samira, a criança não aprende, ela não se desenvolve desde o início? Claro, gente, com certeza. Só que o ensino infantil ele é muito lúdico e o ensino infantil é justamente a preparação para a alfabetização. Quando eu falo em alfabetização e letramento, gente, eu estou falando justamente do ler e escrever. Eu estou falando do saber interpretar. A criança, antes de entrar na escola, ela já sabe que o A é A. Se você mostrar a letrinha A, ela vai dizer que letra é essa? A. Qual a letra do seu nome? B. A criança vai saber, mas esse saber não vai ser totalmente funcional. É decorativo. Só que esse decorar é o início da aprendizagem. É quando começa tudo. A assimilação, ela vai ser feita na alfabetização, tá? Então, é a partir desse momento que nós percebemos. Antes, nós podemos suspeitar. Nós percebemos, como foi já mencionado, que a criança é mais lenta. Nós percebemos que a criança é mais agitada. Antes da alfabetização, nós percebemos o autismo. Criança não olhando no meu olho, a criança não obedecendo a comandos, a criança não segurando no lápis de forma funcional. Samira, mas toda criança começa segurando assim. É verdade, ela começa, ela não termina. Então, se você está vendo que o processo não está andando, aciona o alerta, tá? Então, gente, a educação infantil é toda a preparação para que a criança seja alfabetizada, tá? E aí, gente, nós não podemos colocar um professor sem qualificação para alfabetizar os nossos alunos. Lembrando que quando eu falo em capacitação, eu não estou falando apenas de um diploma de graduação. Existem professores que têm diploma de graduação, de especialização, às vezes até mestrado, mas eles não estão aptos a alfabetizar. Eu não estou apta a alfabetizar. Eu não tenho essa competência. Certo? Então, cada pessoa tem a sua competência. Essa fase de alfabetização ela é muito séria. E quem for gestor, quem for pai e mãe, precisa estar atento. Quem vai ser o educador do meu filho? Quem está no comando dessa sala de aula? Será que eu posso confiar? E aí, gente, você tem todo o direito, todo o direito, para analisar se o seu filho está entregue em boas mãos. Veja bem, preconceito é você duvidar da capacidade da pessoa porque ela é negra, ou porque ela é pobre, ou porque ela é branca, ou porque isso, aquilo, outro. Agora, você questionar com a escola se o profissional que a escola escolheu está capacitado ou não é um direito seu.
Vocês conseguem compreender a diferença? Eu não posso julgar. Dizer, por exemplo, o professor tem TDAH. Eu não quero que meu filho estude com esse professor porque ele tem TDAH. Uma pessoa com TDAH, ela vai conseguir ensinar meu filho? Se ele não consegue nem ajeitar ele mesmo? Gente, isso é preconceito. Agora, eu chegar à escola e perguntar: oi, quem vai ser o professor alfabetizador? Ah, é o professor fulano. Quais são as competências que esse professor tem? Ele tem graduação, ele tem uma pós? Quais são os estudos que ele tem? Quais são as capacitações, as reciclagens? O que a escola está oferecendo para esse professor para que ele esteja totalmente qualificado para educar o meu filho? Gente, isso é um direito seu. Totalmente um direito seu. Viu? E se alguém questionar a sua competência pelo modo como eu falei, essa pessoa não vai estar correta. Ou, perdão, ela não vai estar errada. É um direito que ela tem. Claro que quando parte para nós nos ofendemos, né? Ah, tá duvidando da minha capacidade? Não, gente, ela não te conhece. Ela não sabe que a professora é exatamente você, né? Vai ser algo novo para ela. E para ela entregar os filhos nas mãos dos professores, ela precisa saber que esse professor está capacitado. Então, ela está no direito. Tá certo? Agora, se depois de te conhecer, ela vir te julgar e dizer como é que esse professor vai ensinar o meu filho porque ele é isso, aquilo, outro, aí sim ela tá errada, tá bom? Gente, sobre essa parte de dificuldade de aprendizagem, nós estamos ok? Vocês têm alguma dúvida sobre a questão da dificuldade de aprendizagem? Porque aí a gente vai passar para transtorno. Se alguém tiver dúvida, por favor, liga o microfone agora e fala. Oi, meu bem. Uhum, uhum. É, isso. Exatamente, Carmen. A dificuldade de aprendizagem é temporária. Ela vai passar. O transtorno não passa. O transtorno não tem cura, tá? Algumas pessoas falam, até especialistas falam tratamento para o autismo, tratamento para o TDAH. Não estão errados, estão corretos. Eu não gosto. Eu gosto de chamar de intervenção. Porque quando eu falo em tratamento, eu penso muito em cura. E eu não vou curar criança alguma, né? Porque o transtorno não tem cura. A dificuldade de aprendizagem é emocional, certo? Só que esse emocional pode vir também
de uma falta de capacitação do professor. O professor não ensinou como deveria. Tanto ele não ensinou os conteúdos completos, como ele não ensinou da forma adequada. Pode ser que essa dificuldade de aprendizagem tenha sido na base. A criança não teve uma boa base, e se ela não tem uma boa base, ela vai levar esse prejuízo até onde ela puder, certo? Algumas pessoas, alguns pais, não querem investir na alfabetização de seus filhos. Eu já ouvi muito isso. Querem pagar escolas baratas ou pública para a criança e querem pagar uma escola mais cara para o ensino médio. Na cabeça dos pais, o mais importante é o ensino médio porque está mais perto do Enem. Só que para nós que conhecemos a educação, nós sabemos que o mais importante é o início. Porque se a base não for bem firmada, lá em cima o prédio vai desmoronar. Então nós precisamos caprichar. Não estou aqui desmerecendo o ensino médio, pelo amor de Deus. Eu fui professora do ensino médio durante muitos anos, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos valorizar a educação infantil, nós precisamos valorizar o ensino fundamental, porque essa base precisa estar bem consolidada. Muita dificuldade de aprendizagem é por conta de uma má alfabetização. E essa má alfabetização tem diversas causas. Falta de capacitação do professor, falta de interesse do professor, má alimentação, certo? Uma criança mal nutrida não tem como aprender bem. Problemas familiares, famílias totalmente desestruturadas, certo? Não tem como, por exemplo, um pai alcoólatra que bate na mãe, que bate nos filhos. Como é que uma criança dessa vai aprender se ela já vai à escola como uma válvula de escape e ela já vai preocupada se a mãe está em casa apanhando ou não, certo? A família é metida com tráfico de drogas e aí é arma para todo lado, é tiro. Aí a criança já não sabe se a mãe está viva ou se está morta. Vai à escola, mas não sabe se vai conseguir voltar. Você acha que uma criança vai conseguir aprender bem? Não vai, certo? Nós já relatamos a chegada de um irmãozinho, palavrinhas que foram soltas e ficaram, ó, no inconsciente da criança. Ei, oi. Uhum, pode. Dificulta. Dificulta. Dificulta, pode sim causar uma dificuldade de aprendizagem, sim. Agora, veja bem, pode. A gente nunca vai saber. Não, não é certeza, é um pode. Né? A dificuldade de aprendizagem é um possível. Gente, eu conheço pessoas que os pais eram alcoólatras e nunca teve dificuldade de aprendizagem. Conheço pessoas que só porque o pai trabalhava demais, não era tão presente, teve dificuldade de aprendizagem. Então é relativo, tem que ver o modo como a criança recebe aquela informação. Agora, isso sim é um dos motivos. A troca de escola, a troca de cidade, sabe? São motivos de dificuldade de aprendizagem. Você pode conversar com a sua filha, é uma menina, né? Pode conversar com a sua filha, já ir preparando, mostrando o lado positivo
de ir para uma outra escola e deixar claro que o fato dela ir para outra escola, ela não vai perder as amiguinhas, que hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos recursos, podemos fazer videochamada e tal, e tal, e tal, e você perceber como ela está recebendo isso. Você pode levar a sua filha para conhecer a nova escola antes de fazer a matrícula. Leva a criança para conhecer a escola, para ver se ela se empolga. Se você perceber que fazendo de tudo a criança rejeita, eu acho que você deveria pensar melhor. Se não seria o caso dela fazer a alfabetização com essa turma e você passar o ano de 2023 todo trabalhando com ela a ideia de 2024 sem outra escola. Entendeu? E aí, pronto. Aí entra aquela história, né? Time que tá ganhando, a gente não mexe. A gente toma cuidado. E você, como você é psicopedagoga, você pode auxiliar na aprendizagem de sua filha. Nós sabemos que nós temos instrumentos dentro da nossa casa que são pedagógicos, gente. Escorredor de macarrão, o espremedor de batata, sabe? O espremedor de alho. Gente, tudo que nós temos na cozinha é pedagógico e a gente pode utilizar no desenvolvimento da nossa criança, na aprendizagem, tudo. Vai fazer macarrão? Procura aquele macarrão que é de letrinhas. Chama a criança para cozinhar com você. Entende? Sabe? Vamos catar, ó, catar. Até o vocabulário, a gente usa um vocabulário mais, né, usual. Vamos catar aqui no macarrão o nome, aí fala o nome da criança. Vamos fazer aqui, entendeu? Pronto, agora a gente vai lavar o macarrão e vai fazer o quê? A gente vai cozinhar. Vamos comer o nosso nome? Será que o nosso nome é gostoso? O que, que eu vou botar para temperar? Gente, olha só, você está empolgando a criança a aprender a alfabetizar, sabe? E você está brincando, você está fazendo a comida junto com ela, você está brincando, você está fazendo de forma divertida a aprendizagem dela e você está contribuindo com a escola, sabe? Então você pode auxiliar nesse processo. Respondi? Verônico! Nada, meu amor. Exatamente, Verônico. Esse assunto é muito sério. A gente não pode, a gente não pode taxar a criança com transtorno por uma ação. A gente tem que observar, certo? Por isso que na educação infantil também nós trabalhamos com relatórios, porque ela tá numa fase de desenvolvimento muito rápido e de mudanças constantes. Então, nós vamos anotando todo esse desenvolvimento para que nós possamos ter ideia de que esse desenvolvimento está sendo típico ou atípico. Antes da gente supor que a criança tem um transtorno, é muito interessante a gente conversar. Eu faço muito isso, eu chamo os pais. A criança está tendo um comportamento diferenciado, ou, por exemplo, um comportamento agressivo, e você tem a obrigação de chamar os pais, porque a agressão, por mais que você entenda o que aconteceu, você, né, como escola, você tem que chamar os pais. Gente, eu sempre pergunto: está tudo bem com vocês? Está acontecendo alguma mudança na rotina de fulano? Tem alguma coisa que você acha que precisa me relatar? Sabe? Então, eu sempre abro espaço para os pais falarem sobre como está sendo o emocional da criança dentro da família, sabe? Eu sempre deixo claro que a família pode falar abertamente, sabe? Tem uma criança, por exemplo, gente, eu tenho certeza que essa criança tem autismo.
E o irmão dela, o irmão mais novo dessa criança, é autista. A mãe diz que é TDAH, certo? E, gente, a criança, ela não olha nos meus olhos, ela anda de forma mecanizada, ela fala assim, certo? E ela tem uns tics. Ela fica assim, ó. Você tá conversando com ela, ela fica assim, ó. Sabe? Ela faz assim. Exatamente. E eu falo com ela de fulano, olha para mim. Aí fala assim e vira, sabe? Então assim, ela tem características muito fortes de autismo. E a mãe, mas eu posso fazer? Nada. Já conversei. Não estabelece de maneira alguma. E gente, chora. Não, olha só a frustração da criança porque não aprendeu fração. Um outro choro da criança, não conseguiu, não conseguiu fazer a atividade da educação física. Os coleguinhas acertaram e a criança não acertou. Então você percebe uma fragilidade emocional também. Chamei a mãe para conversar. E aí a mãe, não, 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 ele é normal. Aí tentei, né, de uma forma bem discreta, mas a mãe disse que não precisa de nenhum. Eu disse, não, tudo bem, pois vamos só pensar no psicólogo, então, só para a gente ver essa parte emocional, né, porque a criança tá chorando por motivos simples. Então, para mim é simples, perdão, mas para a criança não está sendo simples. Então, será que uma ajuda de um psicólogo não seria interessante para a gente tentar desvencilhar o porquê que algo simples está sendo visto de outra maneira por ela, né? Então, gente, se os pais não aceitam, a gente não pode fazer nada, tá? E aí a gente tem que pensar em como é que está sendo o social dessa criança para a gente poder pensar no transtorno, tá? Se depois de descartar o social, a gente vê que ainda tem alguma coisa, a gente pensa no transtorno, tá, Verônico? E realmente, Verônico, a escola tem sim que tomar muito cuidado. Gente, a escola é totalmente responsável pela capacitação dos seus profissionais. Qualquer empresa é responsável pela capacitação dos seus profissionais. A escola tem que saber quem está contratando. A escola precisa oferecer subsídios aos seus professores. E a escola precisa ter um olhar diferenciado para cada criança, para cada família. Porque nem tudo que uma família recebe vai ser tudo que a outra família vai receber. Uma criança reage de um jeito, a criança reage de outro, tá? Então, como eu disse, errar a educação física para uma criança é bobagem. A outra criança ri, faz é rir. Para ela já foi algo seríssimo. Então, nós precisamos investigar, mas isso não quer dizer que seja um transtorno. Alguém quer falar? Como faltam só. Entendo, meu amor. Como faltam só 4 minutos, eu vou logo encerrar esse aqui, vou abrir outro e vou iniciar com a sua fala. Viu? Só mais um minutinho.
Gente, respondendo aqui a pergunta da colega, o que, aliás, nem foi pergunta, né? Ela compartilhou uma ideia que eu achei muito boa. Olha só, gente, tem psicopedagogo, tem psicopedagogo fazendo a função de professor particular. Vamos lá. Como psicopedagoga, se eu quiser ser professora particular, eu posso, tá? Nós temos um leque de opções. Dentro da escola, como psicopedagoga, eu não posso clinicar. Eu percebo que a criança precisa de uma intervenção, mas eu não posso oferecer a intervenção para ela, certo? Como psicopedagoga institucional, eu vou trabalhar projetos, eu vou trabalhar os professores, então eu vou ajudar nesse processo de aprendizagem. Dentro da clínica, eu já vou fazer a intervenção. Ah, mas eu quero abrir um espaço de atendimento para ajudar no rendimento escolar, como se fosse professora particular. Eu posso. Agora, o que eu não posso é fazer de conta que o meu trabalho é de psicopedagoga clínica e, ao invés de trabalhar a intervenção, eu ser professora particular. Aí realmente eu não posso. Aí eu concordo com a colega, está totalmente errado. Dentro da clínica, eu não sou professora particular, eu sou psicopedagoga. Exatamente. É. Uhum. Concordo. Concordo plenamente. Plenamente, plenamente. Uhum. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Nós trabalhamos muito a ludicidade, né, dentro da nossa clínica, justamente porque nós não temos a função de ser professor particular. O que não quer dizer que eu não possa pedir o caderno ou o livro da criança para olhar como está sendo o desempenho dela. Posso, tá? Posso perfeitamente. Como eu posso pedir relatórios da escola, posso pedir relatórios de toda a equipe multidisciplinar. Agora, a mãe, ou né, o responsável, não tem que mandar TDzinho para eu resolver com o aluno, não. Época de prova, não tem que mandar para eu estudar com o aluno, não. Essa não é a minha função como psicopedagoga. Agora, se ela me contratou como um reforço escolar, aí tudo bem. Aí são outros 500. Mas na clínica, não. Na clínica tá errado. Certo? E, gente, ficou claro para vocês até agora? Ah, pronto, lembrei o que eu ia falar também. A questão que vocês falaram aí. Eu não posso iniciar uma intervenção sem fazer uma avaliação, com certeza. Gente, mesmo que vocês, o que é comum, a gente receber do psicólogo um parecer, né, o relatório do psicólogo, com algumas orientações. É autista, né, é TDAH, é isso, é aquilo, faz isso, 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 isso. Gente, eu posso receber orientação, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer a minha anamnese, certo? Eu preciso ter
esse contato com o responsável, sentir o responsável. Mesmo que eu trabalhe em uma empresa, suponhamos aqui que nós somos uma empresa. Eu sou a psicopedagoga, você é a psicólogo, fulano é psiquiatra, a fulana é a fono, tranquilo. Então, tá dentro do sistema, eu vou acessar o laudo do psiquiatra, eu vou acessar a anamnese que o psicólogo fez, eu vou acessar a fono, tudo. Mas eu preciso sentir a família. Então, eu preciso fazer uma anamnese, mesmo que essa anamnese seja bem reduzida, mesmo que essa anamnese seja. Como é que se chama? Ai, Jesus, esqueci o nome da palavra. Seja uma anamnese menos. Não é menos séria. Eu não vou registrar. Informal. Pronto. Isso, que mesmo que seja uma anamnese informal. Eu não vou colocar no sistema, porque o psicólogo já colocou. Mas eu vou precisar daquela anamnese para eu sentir os pais, para eu saber como estão esses pais, para eu perceber como é a criança de acordo com os pais. Gente, quando nós avaliamos os pais, nós entendemos tanta coisa da criança. Quando nós percebemos os pais, nós entendemos, por incrível que pareça, eu vou falar uma fala aqui que pode parecer preconceituosa, mas não é. Mas nós entendemos até porque a criança é autista. Como assim, Samira? Gente, nós percebemos tantas características dos pais intrínsecas nos filhos. Nós percebemos, gente, por que, que a criança é mais medrosa, por que, que a criança é mais frágil, por que, que a criança é mais agitada, por que, que a criança é isso, aquilo, outro. Quando nós sentimos os pais. Então, é muito importante a gente perceber a criança na visão dos pais. E quando a gente percebe. Oi. Isso. Exatamente. Porque o que, que acontece? Quando a gente começa a falar das características, que nem sempre o médico deixa claro para os pais, tá? Muitas vezes existem médicos e médicos, né? Então, existem médicos que só simplesmente dá o laudo, ó, é autista, pronto. Coloca lá e tal. E outros que não, né? Já tem toda uma explicação, já senta, já, né? Tira todas as dúvidas da família. Aí, nós vamos explicar as características, aí o pai vai dizendo, vale, é tu todinho. Ou a mãe, é o pai dele todinho. Então, assim, você começa a se reconhecer na figura do seu filho. Aí vai atrás, recebe também o laudo, recebe também o diagnóstico. Isso é super comum. Super comum. Até porque, gente, vamos colocar aqui de 30 anos, 40 anos de idade. Há 40 anos, gente, não existia o conhecimento que existe hoje. Na minha época de escola, só existia o normal e o doido. Era o que não é o sem futuro. Ele não ia ter futuro nenhum, ele não quer nada com a vida. Uhum. É, exatamente. Era negligenciada, mas não por irresponsabilidade, né? E sim por falta de informação, que nem as escolas e nem os pais tinham. E aquilo que eu disse no começo, se eu estou vazia, eu não tenho o que oferecer para o outro. Então, se eu não tenho conhecimento, o que, que eu vou oferecer para o meu filho? Assim, isso. Uhum, é. Tanto que esse ano é que foi reconhecido,
né? Assim, já como transtorno de aprendizagem. E eu acho que ano que vem, espero que ano que vem o TDAH seja reconhecido como deficiência, para que tenha direitos, né, importantes, enfim, né? Então eu entendo a sua fala, viu? E eu concordo. É. É porque a gente tem que ver se tem deficiência intelectual ou não, sabe? O que mais agrava o autismo é a deficiência intelectual, né? Mas eu entendo você. E, gente, transtorno de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem são caracterizados por terem sua origem na disfunção do sistema nervoso central e está relacionado a dificuldades, a déficit na cognição e no processamento das informações. É exatamente por isso que nós só percebemos um transtorno de aprendizagem quando a criança é alfabetizada. Durante o processo de alfabetização, nós suspeitamos, mas a criança só vai receber o laudo e nós só vamos ter essa convicção depois que ela passa da aprendizagem, né? Que ela passa desse processo de alfabetização. Porque esse déficit que aconteceu no sistema nervoso central vai alterar a sua forma de aprendizagem, né? O modo como ela recebe, como ela capta as informações vai ser diferente, tá? Então, é a partir daí que nós vamos perceber. E, gente, o transtorno de aprendizagem está diretamente relacionado com problemas de aquisição e desenvolvimento das funções cerebrais, dos quais envolve o ato de aprender. Por isso que o nome é transtorno de aprendizagem, tá? Ah, Samira, mas e o autismo? O autismo é transtorno de aprendizagem? Não, ele é considerado somente transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele afeta a aprendizagem, se ele tiver deficiência intelectual, certo? Se ele não tiver deficiência intelectual, ele vai atingir só o comportamental e o social. O pedagógico, né, essa da aprendizagem, ele não vai ser alterado, tá? O transtorno de aprendizado é caracterizado por problemas relacionados a distúrbios de ordem interna ou externa do indivíduo. Gente, o transtorno de aprendizagem também está relacionado ao social, viu? Ele só não é 100% social. Ele é biológico, tá? Então, tem que, para ser um transtorno, tem que ter o cunho biológico. Apresentando dificuldades no uso da escrita, leitura, cálculo, que nós vamos trabalhar no turno da tarde, raciocínio, entre outros. De forma adequada e em tempo hábil, que pode gerar danos irreparáveis à criança. Sim. Por que, que pode causar danos irreparáveis? Porque, gente, se eu não sinalizo para a família que a criança pode ter um transtorno de aprendizagem, como a família vai perceber? Se muitas vezes, durante esse processo de aquisição de conhecimento, a família é quem menos participa. Quem mais participa é a escola. Por isso que muitas vezes quem reconhece é o professor, porque o professor é o ser que passa mais tempo com a criança dentro desse processo. A família é quem menos passa tempo. A família vai ensinar a tarefa de casa. E aí, muitas vezes, a família vai pensar o quê? Ah, vi que menino danado. Gente, esse menino se concentra. Pelo amor de Deus, esse menino não quer estudar. Ah, para sentar e estudar, não fica, tem prego na cadeira. Mas na hora de sentar e usar o videogame, passa horas. Na hora de assistir o filme, passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro no computador assistindo série. Então, gente, a família acaba ficando mais com esse lado da aprendizagem. E nós, educadores, é que ficamos mais atentos a todo o processo de aquisição de conhecimento. E, gente, somos nós que estudamos para isso, tá? Nós estudamos para analisar os nossos alunos no processo de aquisição de conhecimento, de aprendizagem, tá certo? Então, querendo ou não, somos nós também que temos mais capacitação para isso, tá?
Outra coisa, as famílias já estão tão sobrecarregadas, porque as famílias, e aqui eu não estou amenizando situação de família e colocando peso para professor, não, tá? Mas só querem dizer que a família tem que se preocupar com roupa, com escola, com mercantil, com saúde, com um monte de coisa. Nós, como profissionais, nos preocupamos apenas com uma parte, entendeu? Então, o nosso olhar é mais diferenciado, viu? E, gente, o DSM-5, nós não podemos falar de transtorno de aprendizagem sem mencionar o DSM-5, que é o manual de agnóstico e de estatística de transtornos mentais. Esse é um manual utilizado pela medicina para literalmente diagnosticar, oferecer um laudo de forma precisa. Embora nós, seres humanos, sejamos diferentes e não tem um ser humano igual ao outro, pode ser gêmeos idênticos, mas você pode botar lá seu digital que vai ser diferente. Então, sempre vai ter alguma coisinha diferente do outro, tá? Embora nós sejamos diferentes, nós precisamos de algo que seja igual para a gente poder ter como base. Senão, a gente nunca vai conseguir chegar no senso comum. É na educação, é na arquitetura, é em tudo, tá? Então, esse manual é de suma importância para que nós possamos equilibrar as informações e chegar a um senso comum de transtorno ou não. E esse diagnóstico, né, esse DSM-5, né, já está na sua 5ª edição, e ele está sempre sendo renovado, graças a Deus, né? Ele vai classificar os transtornos como leve, moderado, grave, gerais ou específicos, de curta ou de longa duração. Então, essas são as denominações que o DSM usa, tá? Quem possui algum tipo de transtorno de aprendizagem sente uma dificuldade pontual e específica que está ligada a uma disfunção neurológica. Sendo assim, o cérebro funciona de uma forma diferente. E o DSM-5 vai destacar que o transtorno de aprendizagem pode estar relacionado a fatores genéticos e ambientais que afetam a capacidade do cérebro de assimilar as informações, tanto verbais como escrita. Aliás, tanto verbal, que pode ser a escrita e pode ser a fala, quanto não verbal, que são os gestos, o som de voz, a postura corporal. Lembra, tá? E aqui eu vou terminar a nossa manhã com essa parte, tá? Nós vamos destrinchar os transtornos à tarde, tá? Lembra, gente, que eu estava falando sobre a postura do profissional e eu mencionei a questão das nossas roupas, a questão, né, do modo como a gente penteia o cabelo e tal. Gente, tudo isso é informação. Tá aqui o DSM-5, ó. Deixa eu voltar aqui o slide. Olha aqui o DSM-5 falando. Opa. Ai, ai, ai. O DSM-5 aqui falando, gente, ó. Tanto o verbal, e o verbal, de acordo com o DSM-5, ele é considerado escrita e fala, e o não verbal, gestos, tom de voz, postura corporal e etc. Gente, nós falamos não apenas com a boca, nós falamos com todo o nosso corpo, tá? O modo como você se senta é uma informação. O modo como você se veste é uma informação. O modo como você fala é uma informação. Se o seu cabelo é loiro ou não, é uma informação. Se o seu cabelo é curto ou longo, é uma informação. Tudo, gente, é informação. Tá certo? Tudo, 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 tudo. Gente, se seu aluno chega com odorzinho ruim, com bafinho, se ele chega com a fralda suja, a roupinha amassada e suja, ele tá ou não tá passando uma informação sobre a família dele? Está. Porque ele ainda não tem a capacidade de cuidar de si. Como ele é novinho, ele não tem a capacidade de lavar as suas roupas, de trocar a sua fralda, de escovar os seus dentes sozinho e por aí vai. Então, são informações pelas quais nós já percebemos a família daquela criança.
e nós já percebemos se a criança é negligenciada ou não, tá? Gente, da mesma forma somos nós, né? Já falei sobre a postura, sobre a nossa postura. Então, da mesma forma é a escola, da mesma forma é a criança e da mesma forma é a família. Então, nós precisamos estar atentos ao que as nossas crianças nos comunicam de forma verbal e de forma não verbal. Nenhuma agressão é gratuita, nenhuma reação é gratuita. Se você vai tocar na criança e ela chora e ela fica apavorada, preste atenção que ela está sinalizando alguma coisa. Se essa criança está sempre feliz, ela está sinalizando alguma coisa. Se a criança chora com muita frequência, ela está sinalizando alguma coisa. Então, gente, as nossas crianças estão sempre sinalizando algo. Na educação infantil, nós ainda não podemos dar nomes a muita sinalização, mas futuramente nós conseguiremos. Então, ó, relatório. Gente, o relatório é super importante. Muitos educadores adoram ministrar aula, adoram, mas na hora que vem a parte burocrática, detesta. A nossa aula não pode fugir do burocrático, certo? Nós precisamos estar alinhado aos dois para que nós possamos fazer um trabalho bem feito, tá certo? E aí, gente, para finalizar, tá? Quais são os principais transtornos de aprendizagem? A dislexia, a descalculia, a desortografia, a disgrafia, o transtorno do processamento auditivo central e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Que é o TDAH. E nós vamos conversar sobre cada um deles no turno da tarde, tá certo? Vamos começar aqui com a dislexia, que é o mais conhecido, e dentro da dislexia nós encontramos todos os outros não, né? Nós encontramos os LIAs da vida, né? Nós chamamos de IA, tá? É uma forma carinhosa, tá? Que nós chamamos alguns transtornos de aprendizagem, são os IAs da vida. E, gente, os nossos últimos minutos, vocês têm dúvida para que nós possamos almoçar, descansar um pouquinho e voltar 1h da tarde em ponto? Alguém quer tirar dúvida ou alguém quer fazer alguma explanação? E os demais colegas? Podemos ir para o nosso almoço ou tem alguma dúvida? Porque depois, gente, na hora, a turno da tarde, eu queria somente falar sobre os transtornos de aprendizagem. Sem problemas,